Opa, pessoal, lê aqui. Hoje eu tô feliz. Vou querer tanto falar um pouquinho, vou só falar um pouquinho sobre, mas é muito mais uma recomendação, uma indicação. Eu vou estar falando sobre uma série que me despertou. Uma série que pegou algo que eu era pequeno, que eu era ignorante, e mostrou a mais pura beleza sobre um aspecto da arte que eu era ignorante, que eu era cego ou que eu era surdo. Vou falar um pouquinho de Primal, uma série muito importante para minha formação como uma pessoa que ama o entretenimento. Primal para mim tem todo esse peso e eu quero indicar para vocês, para se vocês também estiverem num momento muito parecido comigo, também terem um pouquinho dessa experiência maravilhosa que eu tive assistindo. E também porque eu vou assistir a segunda temporada, eu só assisti a primeira e foi o suficiente para mim, pelo menos. Eu vou assistir a segunda, então eu quero meio que registrar aqui essa minha empolgação. Tá? Eu vou falar aqui, eu vou literalmente ler a sinopse, porque eu não quero estragar nada. Então eu vou ler a sinopse. Porque eu não quero falar muito sobre as coisas, tá? Vou ler aqui a sinopse do próprio Max. Na aurora da evolução, um homem das cavernas e um dinossauro fêmea, cuja espécie está à beira da extinção, formam um vínculo através de uma tragédia e se tornam uma única esperança um do outro para sobreviverem em um mundo sombrio e traiçoeiro. Isso daqui eu não tinha nem quando eu fui assistir. A única coisa que eu vi foi, tem dinossauro, é 2D, eu vou assistir e eu só recebi a pedra. Tome na sua cabeça, tá bom? Então eu lhe recomendo mesmo, eu vou dar aqui apenas alguns indíciozinhos, não vai ter spoiler, eu vou falar o mínimo possível, eu vou falar em código, eu vou falar de uma forma que, se você não assistiu, você vai ficar boiando, e quando você assistir, depois de ter visto o vídeo, você vai falar é isso, basicamente, tá bom? Primeiramente, eu vou ter que explicar um pouquinho, vou ter que ser um pouquinho chato, porque eu acho que é até importante dentro da temática, né, do conceito. O que é arte? O que é entretenimento? Porque tem certos tipos de arte, de filme, que você tem sensações diferentes. Por quê? Porque tanta variedade, porque tantas camadas. No bruto, um filme, uma série, ele é tão universal porque ele é uma fusão de arte. Ele é uma fusão de características, porque cada pedaço dessa obra é uma arte separada. Desenho é uma arte separada, que não precisa de outras artes para ser arte. O desenho já é arte. Dublagem já é arte. Composição, música, tudo isso já é arte. Contar uma história, você não precisa de animação, não. Você falando, contando uma história de dormir, isso já é arte. E a arte, ela também existe a arte de juntar tudo isso e contar uma história, juntar a arte em juntar outras artes para fazer uma arte mista e contar. Então se eu quero, eu vou colocar aqui um fundo musical para passar um sentimento, eu vou colocar aqui um filtro azul, vou colocar um filtro aqui, eu vou colocar aqui algo no fundo, vou colocar um brilho nos olhos, tudo isso para passar um sentimento. E existe então a arte de passar uma mensagem da forma mais universal possível, às vezes ficando até um pouquinho engessado, igual regras narrativas, regras de roteiro. Então você vai pegando a análise antropológica, analisar o seu público, ao ponto que, por exemplo, Transformers, esse tipo de filme mais pipoca, heróis, que a arte dentro deles, aquela arte mais plástica, que é pegar elementos de outras artes e juntar só o que é popular, para fazer esse filme ser o mais universal possível. Mas por ele ser muito universal, ele fica sem tantas características, porque você não pode ousar tanto, porque você tem que gerar um filme legalzinho para uma pessoa super culta e um filme legalzinho para uma pessoa que quer só assistir um pastelão. Então existe essa categoria dentro da arte, que é a arte mais homem comum. Uma arte que não quer tanto te elevar, que não quer tanto de passar uma experiência única para te fazer refletir. Uma arte feita para ser momentânea. Essa arte vai estar viva nas 1h30 do filme, dos 20 minutos dos episódios. Depois disso, acabou. E só para isso ela vale. Eu estou falando tudo isso
para mostrar que, muitas vezes, para animação, filmes, cada pedaço do filme é pensado para ser o mais otimizado para fazer o maior número de pessoas possíveis. Então, quando você vê coisas muito clichês, muito padrões, é para isso. Se já existe, por exemplo, o arquétipo de um homem salvando a princesa, e eu quero que o filme ele seja muito universal, eu faço um arquétipo de um homem salvando a princesa. Não porque isso tem algo a mais a ser contado, mas é porque é o que as pessoas mais conhecem. Eu quero que o meu filme seja o mais conhecido possível. Então, nesse exemplo caricatural, em cada aspecto, cores, o pessoal reclama muito daquele filtro amarelo em filme mexicano. Por quê? Isso foi criado um padrão de que lugar quente tem esse filtro amarelado, e as pessoas, por preguiça ou por estética ganha, né, que você vai pegando de outros filmes, decidiram só manter esse padrão, porque ele é mais universal. É uma lógica criada dentro do próprio cinema para mandar uma mensagem. Você vê um local com filtro amarelo, você pensa, local quente. Seja porque é algo mais empírico, que você sente ao ir para um local quente, ou porque você pegou isso de outros filmes, de outras referências. Por isso que muitas vezes é meio cíclico e às vezes existem lógicas dentro de filmes, mas que dentro dos filmes faz sentido. Tokusatsu, por exemplo, dentro do Tokusatsu você não tem uma forma natural de falar, de agir, de mexer, às vezes até mesmo anti-padronização, fica estranho. Mas dentro da lógica desse gênero faz sentido. Então por isso que gênero existe. E vou pegar essas regrinhas, vou nesse estilo e vou usar. Então tenho várias regrinhas. Falei, mas o que isso tem a ver com Primal? E se eu fizesse uma série onde eu pego uma característica que é a mais comum de tudo, a mais comum de quase todo tipo de obra, e eu retiro ela e trabalho em contar a minha história da uma forma mais universal possível, só que tirando aquilo que mais a tornaria universal. O que sai disso? The Primal, já vou contando aqui, já vou matando. Não tem uma história mega densa, não tem uma história fora do comum, não tem. Primal é quase uma série extremamente clichê que você já viu em todo lugar. Não tem nada de novo, nada. O começo e o final é completamente normal, natural, e histórias até mesmo que você já viu 300 milhões de vezes em alguns episódios. Tem episódios específicos que são fora da curva, fato, mas até mesmo os episódios mais clichês de todos são incríveis, só por causa que eles retiraram uma característica de arte, rodaram e entregaram o melhor e mais universal. Isso, quando eu assisti isso, meu Deus, que coisa incrível. Como é que isso é possível? Tinha tudo para ser chato, tinha tudo para ser bobo, tinha tudo para não comunicar nada, e eu estava vendo algo incrível na minha frente. Isso que é Primal. É uma história clichê, comum, normal, mas contada de uma forma tão única, pelo menos por meus padrões, óbvio, que eu já falando um pouquinho disso, que me deu uma das melhores experiências que eu tive no ano. Acho que eu assisti em 2019, se eu não me engano, eu acho. Então, eu vou falar o que é esse incrível, mas eu gostaria que você saísse daqui, tá? Se esse blá blá blá, essa injeção de linguiça que eu falei, já lhe convenceu, poderia sair do vídeo e só ir lá assistir, aí depois você volta. Sério, porque eu não sei o que eu vou te falar vai atingir na sua percepção. Eu só falei que tem um aspecto de arte que não tá lá dentro da série, da animação. Mas talvez se eu falar qual você já vá com um pré-conceito, um conceito pré-estabelecido ao assistir, e você talvez perca o clique, você perca o ponto. Eu falar aqui pra você que não é uma série incrível, com história muito profunda, tal, na verdade tem muita coisa até clichê, mas como ele faz isso é tão incrível que fica único, eu não acho que vai estragar a experiência de ninguém. Na verdade, eu acho que se eu falar isso, você vai ter ainda mais sensibilidade, por isso que eu tive que contar toda aquela historiazinha no começo, tá? Desculpa até se foi chato, mas eu prefiro perder essa retenção, mas realmente lhe converter o máximo possível a assistir essa série, que eu acho muito incrível, tá? Então, se você já se convenceu, assiste lá e depois você volta, tá bom? Aí depois você vem aqui e me agradece, tá? Então vamos lá. 3, 2, 1. Eu sempre fui uma pessoa que não ligou muito pra áudio, nem era tão fã de dublagem. Muitas vezes eu assistia coisa legendada. E simplesmente chegou a um ponto que eu comecei a baixar séries pra assistir indo pra faculdade, indo pro trabalho. E como o meu celular era muito ruim, a internet era muito ruim, eu simplesmente baixava em qualidade ruim. Só que aí ficava muito pesado. Então eu decidi baixar em uma qualidade um pouco maior, mas eu tirava o áudio. Por quê? Eu tava assistindo no ônibus, lotado, e eu não tinha um fone de ouvido sem fio. Então, se eu tivesse com um fone,
podia enroscar, como já aconteceu, de eu perder vários fones por eu estar num ônibus lotado. Como eu tava só lendo, não precisava de áudio. E eu consumi, acho que alguns aninhos, muita coisa, sem o áudio. O que isso impactou? Eu perdi a minha sensibilidade ao ouvir a dublagem. E em 2020, mais ou menos, começou a vir bastante coisa dublada. Aí eu comecei a me reconectar com a dublagem. E eu comecei a assistir séries dubladas. Eu comecei a não ter mais aquela ansiedade de eu tava assistindo, tá aqui uma série que tá legendada. Daqui a um mês vão começar a dublar ela. Por causa da minha ansiedade, eu ia na legendada e não ficava esperando a dublada, porque eu não ia assistir 2 vezes. Aí eu comecei a conseguir esperar. Não vou assistir daqui legendado, porque já anunciei a dublagem, vou assistir dublado. Foi exatamente o que aconteceu com o Primal. Do nada, falaram que ia vir Primal pro Brasil, que ia estar dublado, né? Entre aspas, dublado, né? Só que eu não tinha percebido que quem tava falando isso tava com um tom meio irônico na voz. E eu fui assistir dublado. E o primeiro episódio foi uma das melhores experiências, assim, de descobrimento, porque pensa em uma pessoa que, literal, não conseguia valorizar tanto uma dublagem, uma música, um fundo, um acristalito de fogueira com madeira trincando, aquele som feito pra lhe dar tensão, ou aquele som feito pra lhe acalmar. E foi essa série que me fez perceber tudo isso, porque ela não tem diálogo. É um dinossauro. Dinossauro não fala. Não, é um homem das cavernas. Um homem das cavernas não fala, mas isso não impacta em nada na sua conexão com os personagens. Não tem diálogo. Você só tem grunhidos, você só tem ação, você só tem olhares. E mesmo eles se abstendo de ter diálogos, não tem narrador. A história é toda feita sem ninguém falar uma palavra em lugar nenhum. Tá? E eu entendi tudo. Como é feito pensado nisso, você tem episódios feitos apenas como seria tal história que você já ouviu, mas ninguém pode falar nada. Tem cenas de tensão, de terror, de medo, gráficas. Acho que eu não falei isso, mas é porque tinha que ser um choque. É muito gráfica essa série. Só que em nenhum momento ela é gratuita. Nem um momento a série é gratuita, porque já tava lá no final, um sombrio e traiçoeira, é para isso. E meu amigo, você chega a um ponto que você tá na série, meu Deus, acaba logo, morre de uma vez, praga, meu Deus, você tá, meu Deus, você fica com medo. E você, como não tem diálogo, você tem que prestar mais atenção. E você começa a ouvir que certo personagem que aparece no episódio tem um estalo diferente. E os personagens não ouviram, mas você ouviu um estalito daquele personagem assustador aparecendo. E você se assusta antes dos personagens se assustarem, que você percebeu o que eles ainda não tinham percebido. Porque você, entre aspas, inteligente, eles não. Eles ainda não perceberam, eles estão no processo de perceber, mas você já percebeu. Você começa a sentir medo por causa disso. Cada episódio é uma experiência. E isso eu achei incrível. E isso me mostrou outra camada da arte. E a partir disso eu consegui ir para filmes mais antigos. Um filme mudo, eu consegui assistir um filme mudo achando incrível. Comecei a perceber, eu não tenho voz. Então por eu não ter voz, eu preciso fazer outras coisas para lhe entregar sentimento. E eu comecei a achar beleza tanto na execução quanto na história. E como isso se converge em passar sentimento, e isso eu achei incrível. Por isso que Prime pra mim tem um lugar muito especial no meu coração. Eu tenho que assistir a segunda temporada logo, é muito lindo, tá? Se você assistiu e gostou, coloca aí nos comentários, só pra eu ter outras pessoas que tiveram essa experiência, tá? Só dizendo aqui, lá pra 2019, 2020, né? Cada um tem a sua falha, e a falha no áudio era uma falha minha. Eu conseguia ver valor em uma animação ruim, mas eu não conseguia ver valor numa dublagem boa, numa soundtrack bom. As pessoas elogiavam assim, esse filme tem uma soundtrack maravilhosa, tinha um efeito sonoro muito bom, e eu não tinha essa sensibilidade. A partir dessa série, eu comecei realmente a prestar atenção nesse aspecto único da arte, tá bom? Igual aconteceu recentemente com dublagem, pô. Os dubladores começaram a virar ícones, ídolos. Como a gente aqui não tem escritores, nós não temos quadrinistas, né? Tirando, claro, o Maurício de Souza e tal, nós não temos uma odacificação. Um projeto de Oda, um Kurumada, um Akira Toriyama. A gente não consegue transformar criadores de histórias em ícone, em celebridade. Igual são os atores lá nos Estados Unidos, em Hollywood, né? Um Tom Cruise, um Leonardo DiCaprio. A gente não tem isso. A nossa indústria do cinema não é tão forte assim pra gente ter uma sistemática nisso. Então o que a gente fez? Pegamos aquilo onde nós somos melhores e estamos transformando dubladores nos nossos astros. Lá, eles têm o Oda no Japão, tem o Akira Toriyama, que já faleceu. Eles são os ícones da sua criação de arte, no seu processo de arte. Lá nos Estados Unidos temos atores, um Tom Cruise da vida, um Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson. Aqui nós temos os nossos dubladores, Guilherme Briggs e afins. E eu fico muito feliz com isso,
né? E eu acho muito legal, que eu não sei se foi simbiótico ou não, porque depois que eu comecei a... Olha que loucura, eu passei a valorizar a dublagem quando eu assisti uma série que não tinha dublagem. E a partir daí eu comecei a acompanhar a dublagem muito mais afinco. As histórias do Guilherme Briggs, de toda forma linda e característica de ar. Não sei se foi dobradinha, porque eu não sei, assim, quando é que começou a gente a endeusar. Eu acho que foi na pandemia, né? Por causa da pandemia e tal, que até mesmo forçou muitos criadores muitos dubladores a ter estúdio em casa, trabalhar em casa, em podcast, aí que começou essa glamorificação dos dubladores, que eu simplesmente acho espetacular, precisa, né? Já que a gente não consegue criar histórias, temos então que enaltecer a nossa força dentro de criação de arte, que é a nossa dublagem. Então, como a gente não tem Oda, não tem um Tom Cruise, a gente então eleva, mostra aquilo onde a gente é melhor na dublagem, tá? Muito obrigado e até. Opa, ler editor aqui, né? Passando aqui editando, eu não posso falar algo tipo, nós não temos criadores, nós não temos atores e tal, e ignorar os nossos acertos dentro da nossa indústria, né? Mas a gente não pode esquecer, gente, que eu tô falando do geral, da indústria. O que é indústria? Algo que é sistemático, algo que tem muita força. Referência tanto interna quanto externa. Você não pode falar que a nossa indústria de criar filmes, de criar HQs, é a mesma dos Estados Unidos, é a mesma do Japão. Não tem como dizer isso. Não é tão forte, não é tão criativa, não é tão disruptiva. Não. Nós temos, apesar da nossa indústria fraca, nós temos bons filmes, nós temos boas HQs, nós temos bons atores. Apesar. Tanto que eu já trabalhei na área, boa parte dos nossos formados em cinema, formados nessa arte, não vão para filmes, vão para comerciais. É só você ver o quanto de prêmio de comercial, de propaganda o Brasil tem. Por quê? Toda a nossa indústria está muito mais focada em fazer comercial do que fazer filme, porque não tem nicho, a gente não consegue competir com o pessoal lá de fora, o que acaba, como a gente tem essa necessidade de criar essa arte, aonde a gente se destaca em fazer comercial, enquanto lá o comercial coloca o negócio do sneaker na frente da tela e acabou, aqui a gente faz uma história, cria animação, faz stop motion, faz um comercial para transcender apenas, faz entre aspas, um comercial arte, tá? Então só isso, é isso que eu tô querendo dizer, tá bom? Eu não tô falando tipo, a gente tem, não, tô comparando na sua maestria como um todo, né? Tanto que os Estados Unidos também, eles têm ótimos criadores, seus quadrinistas e tal, mas o que o público comum endeusa são atores. O que o público comum endeusa no Japão são os mangakas, ao ponto que tem mangaka que não pode sair, tem que esconder o rosto, né? Pensa assim que aquilo que o público endeusa são aqueles que precisam sair na rua quase com segurança, porque recebem um atentado. Oda acontece isso, ator acontece isso, músico acontece muito isso, só que a indústria musical é um pouquinho mais à parte, a gente tem muita força aqui, tem muita força lá fora, tal, é um pouquinho mais universal. Mas nessa parte, assim, mais visual, tá? A mesma coisa aqui, hoje em dia, estamos no processo de endeusamento dos dubladores, isso é muito bom, pô. E a gente vê uma comunidade nascendo, identificando dubladores, e eu acho isso muito legal, porque isso desenvolve tanto internamente quanto externamente, desenvolve uma comunidade, desenvolve técnica, e torna a nossa dublagem muito mais importante, porque isso se torna uma característica nossa, uma característica cultural, uma característica nossa como sociedade. Por isso que eu acho muito importante. Por isso que esse negócio de dublagem viva e tal, aqui no Brasil vai ter muito mais força do que qualquer outro lugar do mundo. Porque aqui, os nossos dubladores são artistas, não são funcionários, são artistas. Nós vemos eles como artistas. Então, se a gente vê um filme que tá lá, dublado por IA, pra nós não vai ser uma novidade. Não vai ser, tipo, feito em 3D. Ou, Ultra Max 3D, aí o pessoal vai querer assistir porque é novidade. Não, ninguém vai querer isso. Mesmo se a dublagem ficar perfeita, a dublagem por IA ficar perfeita, a gente perde uma característica. É como se eu fizesse assim, vou fazer um mangá feito por IA, e esse IA vai copiar perfeitamente o Akira Toriyama, que faleceu. Seria um lixo, porque o que dá a nossa interpretação de arte é a ação humana. É esse endeusamento de um ser humano que existe. Então, por isso que eu acho que, pelo menos nesse quesito de dublagem viva e tal, pô, se os estúdios começarem, vamos forçar, vai forçar, a gente vai, o público simbioticamente vai fazer. Porque você não tá tirando um dublador, você tá tirando uma lenda, você tá tirando um ícone, você está tirando um herói. Dubladores são os nossos heróis. Igual o Akira, os japoneses, o Oda, eles estão nesse processo de endeusamento.
eu gosto de chamar de valorização exacerbada do método, tá bom? Não por isso, né? Só dando esse disclaimer, porque como existe um complexo muito grande de vira-lata no Brasil, dá aquela sensação que eu tô só pegando o que a fita aqui jogando pra lá, não tem qualidade. Não, eu tô colocando como um aspecto de qualidade a constância e os números e como a indústria se molda. Nos Estados Unidos, por que, por exemplo, nos Estados Unidos o comercial é tão ruim lá? Ah, porque eles não têm criatividade, mas tem criatividade para fazer filme? Não, não, não. É porque os melhores profissionais, quando querem fazer uma carreira de sucesso, vão fazer cinema. As câmeras super mega caras são compradas para fazer cinema. Aqui, não, é para fazer comercial, que é o que a gente chama de indústria quente. É o processo comum de progressão de carreira, por exemplo, tá? Então é isso que eu tô falando, é esse processo específico e acadêmico, tá? Acadêmico não. E seletivo da indústria. É esse ponto, tá? Só me explicando porque vai que, né? Acho que tem que ter essa responsabilidade, porque se pegar a percha de vira-lata em mim, eu simplesmente eu vou ficar extremamente triste. Vou ficar extremamente triste, porque tem uma coisa que eu não sou a vira-lata. Se eu gosto de algo, eu gosto, por exemplo, de anime. Eu amo anime. Mas eu detesto a cultura japonesa. Cultura japonesa atual, tá? Eu gosto um pouquinho do mundo nipônico, pré-moderna, cultura, tal, budismo, essas coisas eu gosto de estudar. Tal, mas eu não gostaria de ir pro Japão. Ah, tem dinheiro pra viajar? Eu não viajaria pro Japão. Pode ter toda certeza. Então eu não sou esse tipo de otaquinho, tá? Muito obrigado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.